Boa noite a todos. A pauta da 8ª sessão ordinária de 2026. Dia 22 de maio de 2026. Solicito aos vereadores que registrem frequência. Deixa eu ver se eu consigo. Trinta e 32 graus. Quente. Eu chego aqui, tá 15, 14. De carro? Daqui lá? Ah, mas eu acho que dói a perna, é cansativo. 12 horas. 18, 16? 16 horas? É, parece que é 16 horas que o Júnior falou. Pronto. Pegou do Banco do Brasil, da Caixa, do Undoc, da Conan, pegou caneta de tudo lá. Aí você traz uma sem marca. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos aos trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da 7ª sessão de 2026. Aprovado. Em segunda discussão e a votação da ata da 7ª sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Em leitura, o ofício recebido do Executivo. Senhor secretário realizará a leitura. Foram recebidos do Poder Executivo as respostas aos requerimentos número 303 a 320, 322 a 326, 2025. E respostas aos requerimentos 87 a 92, 95, 96, 99, 113 de 2026, aos quais foram disponibilizados aos vereadores. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, projeto de lei número 019/2026, autoria Executivo Municipal. Declara patrimônio cultural e material do município de Nova Campina as celebrações do Dia da Padroeira e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 020/2026, autoria Executivo Municipal. Declara patrimônio cultural e material do município de Nova Campina a festa do Divino Espírito Santo e da outras providências.
Em leitura, projeto de lei número 021/2026, autoria Executivo Municipal. Institui o programa Olhar para Todos, destinado ao fornecimento gratuito de óculos de grau a usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 022/2026, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre revogação da lei número 808/2013 e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 002/2026, autoria mesa diretora 2025-2026. Dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal para regulamentar as emendas impositivas parlamentares. Esses projetos serão encaminhados na comissão competente. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 0132/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a instalação de uma lombada na rua Paulina de Moraes, localizada na Vila Trancho. Em leitura, requerimento número 133/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a convocação do engenheiro de trânsito contratado pela Prefeitura Municipal para comparecer a essa Casa de Leis, a fim de prestar esclarecimento e informações acerca do mapeamento do trânsito realizado no município, bem como apresentar os prazos previstos para a execução das ações e melhorias planejadas. Em leitura, requerimento número 135, de autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a realização de sinalização e pintura da lombada localizada próximo à Fazenda Boa Vista, na rodovia Luiz José Isuário. Em leitura, requerimento número 136/2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente, a efetiva execução e fiscalização da Lei Municipal 1244, de 19 de dezembro de 2026, que trata de animais soltos em vias públicas do município. Em leitura, requerimento número 137/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, a aquisição de uma roçadeira hidráulica compatível com trator, destinada à realização de roçagem nas beiras das estradas rurais do município. Em leitura, requerimento número 138/2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, através do setor competente, a realização de manutenção nas estradas rurais que ligam o bairro dos Guilhermes ao bairro Itaboa, bem como o trecho da fábrica Kringeli Paper ao bairro Itaboa. Em leitura, requerimento número 139/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como o setor competente, a instalação de uma rampa de acesso para cadeirantes na calçada em frente ao Prever, localizada na Praça Jaconias David Musel. Em leitura, requerimento número 140/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como o setor competente, a instalação de uma lombada na rua Paula Veiga, localizada no Parque Longa Vida. Em leitura, o requerimento número 141/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal,
bem como a secretaria que compete, estudos e providências para a implantação de faixa de estacionamento no bairro Longa Vida. Em leitura, o requerimento número 142/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao Fundo Social de Solidariedade a realização de cursos de capacitação voltados ao primeiro emprego para os jovens do município. Em leitura, o requerimento número 143/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, estudos e providências para a instalação de salas de atendimento do serviço social nos bairros Barreiro e Braganceiro. Em leitura, requerimento número 144/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor ao excelentíssimo senhor deputado estadual Ortiz Júnior, solicitando sua intercessão junto ao governo do estado para a doação de um micro-ônibus destinado à Secretaria Municipal de Educação. Em leitura, requerimento número 145/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, a realização de estudos visando a viabilização do aluguel e futuramente da construção da Casa da Agricultura no município. Em leitura, o requerimento número 146/2026, autoria Mesa Diretora 2025-2026. Requeremos à mesa ouvido plenário que seja concedida requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinários. Projeto de Lei 019, 20, 21 e 22/2026, de autoria Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Indicação. Em leitura, indicação número 05/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a realização de pinturas das lombadas existentes no perímetro do bairro do Barreiro. Encaminho essa indicação à Secretaria Administrativa para providenciar. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de resolução número 002/2026, de autoria Mesa Diretora 2026. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0132/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0133/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0134/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0135/2026, Josilane de Oliveira Silva. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 0136 de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, número 037, 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0138, 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0139, de 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0140, 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0141, de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0142, 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0143, 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0144, 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0145, 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0146, de 2026, de autoria Mesa Diretora 2025 a 2026. Aprovado. Não sido aprovado, não tendo sido aprovado, tendo sido aprovado o requerimento 143, 2026, determina a suspensão por os trabalhos por 10 minutos. Retornando aos trabalhos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 019 de 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 20 de 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 21 de 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 22 de 2026, de autoria Executivo Municipal.
Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária. Pagou já.